Hora da nossa entrevista, a gente vai conversar com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o vencedor, um dos vencedores dessa eleição, né? A gente vê o sorriso do Gilberto Kassab, a alegria do Gilberto Kassab. 2011 surge o PSD e o que foi um desafio e tanto, né? A Marina tentou montar um partido, foi uma dificuldade. O presidente Jair Bolsonaro tentou montar um partido, foi uma dificuldade. Gilberto Kassab fez isso em 2011. E quando ele fez o partido, ele disse que o partido não ia ser de direita, não ia ser de centro, não ia ser de esquerda e tal. Mas hoje, quando a gente conversa sobre o PSD, a gente fala do PSD como um partido de centro. Um partido que pode se aliar a um projeto de governo de centro-esquerda, pode se aliar a um projeto de governo de centro-direita, aliás, está aliado a um projeto de governo de centro-direita, está aliado a um projeto de governo de centro-esquerda e segue seu caminho. Eu queria, presidente, que o senhor dissesse para a gente um pouquinho o resultado dessa eleição. O PSD sai como partido que ultrapassou o MDB. Eu queria ouvi-lo o seguinte: partidos têm ciclo. Quando os partidos não ficam atentos, o tempo passa. O tempo passou para a Arena, o tempo passou para o PDS, o tempo passou para o DEM, o tempo passou para o PFL. O tempo foi passando para alguns partidos que foram indo para a periferia e saindo dos grandes centros e perdendo a oportunidade. Será que o PT está passando por esse processo? O PSD está vivendo um momento exuberante. Tem que ficar atento a quê? Eu queria que o senhor pudesse contar para a gente. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Eduardo. Uma alegria muito grande falar com você, com os que nos acompanham aí, Fábio, Débora e todos aqueles que vão aqui discutir conosco o Projeto Brasil, o Projeto São Paulo. Na verdade, não devia ser assim, né, Oineg? Devia os partidos serem permanentes, não é? É assim em várias democracias do mundo, mas no Brasil, infelizmente, essa cultura partidária ela não está enraizada ainda entre os brasileiros. O PSD é um partido novo ainda. Eu acho que um dos segredos desse bom resultado dessas eleições é você trazer bons quadros para o partido. Quem sempre fez isso no passado recente foi o PSDB. O PSDB tinha bons quadros, investia na imagem desses quadros. A imagem do partido era desses bons quadros. Franco Montoro, Mário Covas, não é? José Serra, Fernando Henrique Cardoso. O PSD hoje, através desses bons quadros, sejam dirigentes partidários, parlamentares, vereadores, deputados estaduais, federais, governadores, eles acabam transmitindo o que é o partido através da sua atuação. Partido que tem o Eduardo Paes, Pedro Paulo, Ratinho, Eduardo Pimentel, Topázio, Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, Braide de São Luís, Antônio Brito. É um partido que, e aliados importantes como o próprio Tarcísio, uma das grandes revelações da política brasileira, no meu entendimento, isso nos ajudou a colher esse bom resultado. Presidente, a gente termina uma eleição e já fica pensando na próxima. Jornalista é assim mesmo e entre os políticos também. Mal terminou essa, o olhar já vira para a eleição presidencial e eu queria saber, o senhor citou vários nomes, Partido Social Democrático pensa em lançar algum nome de candidato à presidência da República em 2026? É muito cedo para qualquer definição e quando tiver essa definição vai ser fruto de muita discussão e muita consulta. O PSD, nesses 13 anos de vida, não teve uma única crise. E muito por conta desse cuidado que a gente tem para fazer com que todos que tenham a sua importância participem das decisões. Se o PSD tiver candidato, algo que está bem encaminhado é que esse candidato seja o governador Ratinho Júnior. Mas para ter candidato precisa ser aprofundada uma série de discussões, não é? E que não é o momento ainda. Fábio? Primeiro, parabéns, né, pelas mais de 800 prefeituras conquistadas no Brasil. E eu lembro que quando da construção do PSD, muitos diziam o seguinte, como ele foi pegando um político daqui, outro dali, outro daquele partido ou do outro, muitos diziam o seguinte, partido tem que ser mais homogêneo. Não vai dar certo. O PSD é muito heterogêneo. Primeira questão é, essa heterogeneidade do PSD foi justamente o que fez o partido funcionar até agora? E uma segunda questão um pouco mais ampla,
O espectro político do Brasil, ainda nesse gancho de não ser nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, o espectro político no Brasil, Kassab, está distorcido? Ou ele foi propositalmente distorcido por alguns agentes políticos de uns tempos para cá que tentam confundir o eleitor sobre o que é de fato direita e esquerda? O que existe, Fábio, é uma tentativa de mostrar para a sociedade brasileira que o bom é que tenha só direita e centro, que tem esse enfrentamento, esse clima de radicalização. E nós não aceitamos isso e acabamos investindo muito nessa posição do partido de ser um partido de centro. E quando você fala um partido de centro, é natural que você tenha, você aqui colocou como talvez um problema do partido, não, isso é um ativo. Um partido de centro que tem na Bahia um posicionamento um pouco mais à esquerda, que tem no Paraná um posicionamento mais à direita, que tem em São Paulo um posicionamento bem ao centro, que tem no Rio de Janeiro um pouco mais à esquerda, no Piauí um pouco mais à esquerda, Santa Catarina um pouco mais à direita. Então, um partido de centro é isso, ele conversa ideologicamente, né, com a centro-esquerda, com a direita, com a centro-direita, e isso nos dá capacidade de crescimento, porque você acaba não tendo arestas, né? Só tem arestas com aqueles que não acreditam no diálogo, não é? Aí é evidente que nós acreditamos no diálogo e é isso que está nos fazendo crescer. Eu falava na abertura do programa que muita gente está chamando o Pablo Marçal de fenômeno. E a minha pergunta é, se a gente vai usar a palavra fenômeno para o Pablo Marçal, que palavra a gente vai usar para quem ganha as eleições? Se a gente vai usar a palavra fenômeno para o Pablo Marçal, que palavra a gente vai usar para Getúlio Vargas, Juscelino, Lula, Bolsonaro, Fernando Collor, sei lá, outros personagens da política nacional? Que tipo de fenômeno ele é, se ele ficou no primeiro turno e se na política o momento é tão importante, como o senhor disse há pouco, é muito cedo para falar de 2026, tem gente já dizendo, não, ele já é um candidato natural ao governo de São Paulo, um candidato natural à presidência da República. Por enquanto, ele é um candidato natural a responder a um processo na Justiça Eleitoral por fraude na última semana. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Olha, Oneg, você está com a tua colocação muito bem feita, porque é um processo que se encerrou, as eleições acabaram, de fenômeno não tem nada, ele apenas trouxe para a sua candidatura o voto daqueles que estão insatisfeitos com o atual estado da política brasileira. Pessoas que não se identificavam com nenhum projeto em andamento. Então, cabe a nós que estamos na política rever as nossas posições, políticas públicas, porque algo está errado no momento que o Brasil tem tantas pessoas desencantadas com o que acontece na administração pública e na política. Isso é quase 1/3. Então, não é nenhum fenômeno, não, ele apenas interpretou esses insatisfeitos, mas uma pessoa que não acredito que estivesse preparada pela falta de experiência. Isso é até muito perigoso. Felizmente, o processo voltou aos trilhos, são 2 candidatos, cada um tem as suas histórias, os seus partidos, as suas experiências, e voltou a discussão e a campanha ao leito normal, ao leito tradicional, que é muito bom. Candidatos que concorrem agora ao segundo turno das eleições municipais buscam apoio. E quando a gente fala sobre nomes que fazem esse apoio a candidatos, vou citar no caso da eleição municipal em São Paulo, a gente está falando aí de Ricardo Nunes de um lado, Guilherme Boulos de outro, que contam com apoios diretos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula. O senhor acredita que esse peso pode gerar uma disputa acirrada quando a gente fala de polarização, ou isso não conta muito nesse momento, por exemplo, em São Paulo? No segundo turno, Débora, não conta em lugar nenhum. Segundo turno, eu já disputei eleições de segundo turno, o que vale é o candidato na telinha, na entrevista com vocês, com os outros colegas de imprensa, nos debates, não é? Nas visitas, que no primeiro turno são 10, 15 visitas por dia, no segundo turno é 1, 2. O candidato, ele praticamente fica nu para o eleitor conhece ele no seu interior. Vamos pegar o caso de São Paulo que você citou aqui. Não precisa vir o Lula, todo mundo sabe que o Lula está com o Boulos, não é o Bolsonaro, o próprio Tarcísio não precisa ter mais uma presença tão intensa, todo mundo sabe que o Tarcísio está com ele. O importante vai ser para o eleitor
conhecer o candidato, ver o que ele fez no passado, o que ele quer fazer no futuro, o que ele está fazendo. Então, e eu acho que aqui em São Paulo, por exemplo, o Ricardo Nunes leva uma vantagem muito grande. Primeiro porque o candidato Marçal, que ficou fora do segundo turno, teve uma votação razoável e o eleitor que votou no Marçal, ele muito possivelmente é majoritariamente conservador, de direita ou centro-direita, pelo discurso do Marçal. Se ele tem essa posição ideológica de esquerda, de direita, centro-direita, ele não vai votar no Boulos nunca, o que dá ao Ricardo Nunes uma vantagem razoável. A democracia é fundamental, precisa estar presente, é maravilhosa, e mais ela proporciona também algumas passagens como essa, né? Vocês citaram o Pablo Marçal, alguns que tentam invadir a política, como disse o Oineg, não a política, mas uma disputa eleitoral, porque de fato ele não entrou à política, e é a democracia que proporciona isso, né? Esse sujeito tentar ser candidato ou ser candidato, tentar ser prefeito de São Paulo, por exemplo. Como evitar que isso leve o debate político para a lama, com aspectos tão rasteiros como aconteceu em São Paulo? A justiça eleitoral tem sido muito branda, na sua opinião, até para não pegar mal, do tipo, não vamos tentar eliminar a possibilidade do eleitor ter a livre escolha, vamos deixar rolar. Está deixando rolar demais e até por isso essas coisas têm acontecido com mais frequência? Não está deixando não. A justiça eleitoral tem sido exemplar, seja em São Paulo, seja no Brasil. Pelas circunstâncias, 2 dias antes da eleição, um candidato vem com uma argumentação falsa, criminosa, inidônea, qualquer que seja o nome. Não dá tempo, a justiça eleitoral não vai a 2 dias da eleição punir, tirando o candidato das eleições. Mas agora o processo existe, serão apuradas responsabilidades, veracidades ou não dos fatos, das acusações, para que depois a justiça possa se posicionar. Eu acredito muito na justiça. Agora, para encerrar, presidente, a gente falou no começo, o partido apoia o governo Tarcísio e o partido apoia o governo federal. Muita gente vê contradição nisso, muita gente não vê nenhuma contradição nisso. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos escuta agora, dentro do programa do partido, como é que ele pode apoiar um projeto de centro-esquerda e um projeto de centro-direita que lá na frente se opõe, e hoje se opõe como visão de país, um governo, por exemplo, o governo do governador Tarcísio, a favor da privatização, aliás, muito bem sucedida a privatização da Sabesp, e o governo federal tentando, lá atrás, talvez já tenha desistido, rever a privatização da Eletrobras, muito bem sucedida, aliás, no governo Jair Bolsonaro. E o partido no meio dessas discussões. São discussões importantes sobre caminhos do país, para onde a gente vai, que tipo de nação a gente enxerga. Como é que é essa convivência política? O senhor que foi ministro do governo do PT, por exemplo, fez um trabalho importante e não entrava nas discussões partidárias, evidente, mas como é que é essa convivência para quem está nos ouvindo? Oi, Neg, alguns anos atrás foi restabelecida a cláusula de barreira e a proibição de coligação nas eleições proporcionais, vereador, deputado estadual, deputado federal. Não tem impedimento coligação para as eleições majoritárias, prefeito, governador, presidente da República. Na hora que não tem esse impedimento, quanto do ponto de vista de crescimento do partido, é vantajoso fazer uma coligação? Você precisa fazer. Lógico, desde que não tenha uma incoerência absurda. Eu ainda acredito que em breve, quem sabe já no próximo ano, seja aprovada a coligação também para as eleições majoritárias. Tudo vai ficar mais fácil. Mas eu não vejo, no caso do PSD, a aliança com o governador Tarcísio é natural, nós apoiamos ele na sua eleição. Aliás, politicamente foi o único partido que abraçou por inteiro a candidatura dele. Os outros partidos estavam todos, a gente lembra disso com o Rodrigo Garcia. O Tarcísio está sozinho, o PSD fez toda a estrutura política, a condução, não é? Participamos do comando da campanha e com isso ele teve um resultado extraordinário. Eu acredito que a participação do governo é natural. No governo federal, nós
não tivemos candidato, ficamos numa posição neutra. E os estados que tinham uma proximidade maior com a centro-esquerda ao invés da centro-direita, como é o caso, por exemplo, da Bahia, Otto Alencar. Não tem nenhum problema o Otto Alencar participar do governo. Minas Gerais, o Alexandre Silveira foi um dos coordenadores da campanha do Lula. O partido tinha liberado. Natural ele ser ministro, aliás, não seria natural essas pessoas de outras que eu estou citando, não terem participação no governo. Até porque a eleição é para isso. Vote em fulano, porque é ele que vai escolher os responsáveis pelas áreas-chave de um planejamento, de uma administração, de uma prefeitura, do governo do estado, até do governo federal. Então, eu posso lhe afirmar que não há incoerência, há realmente uma permissão de lei para coligação e que realmente é uma jabuticaba brasileira. O ideal é que o mais rápido possível não tenha mais coligação, nem na majoritária, e com isso os partidos se apresentam no primeiro turno com candidatura própria e deixam as alianças para o segundo turno. Bom, a gente conversou com Gilberto Kassab, presidente do PSD, grande vencedor dessa eleição, que montou o partido em 2011. É um partido novo, como ele bem diz, é um partido que tem 13 anos de história. Alguns partidos chegaram muito rápido à presidência da República. Se a gente pegar, por exemplo, o PSDB, criado em 1988, em 94 emplacaram a presidência da República, bem rápido. Outros partidos, como o PT, criado em 78, 80, foi emplacar a presidência da República em 2002. Quem sabe qual vai ser a data do PSD? A gente vai acompanhar. Quem ouviu uma das figuras mais influentes da política nacional, uma peça-chave no processo da eleição de Ricardo Nunes, também de Tarcísio de Freitas e também de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, hoje não se faz política sem conversar com Gilberto Kassab. Muito obrigado pelo seu tempo. Até uma próxima. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos vocês, Fábio, Débora e aqueles que nos acompanham. Muito obrigada. Boa tarde.